A paz de Cristo esteja com você. O assunto dessa lista de vídeo é sobre as autoridades. Está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 1 a 5, e na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, primeira carta, capítulo 2, versículo 13. É o mesmo assunto, submissão às autoridades constituídas. Então a palavra de Deus diz que as autoridades, sejam boas ou não, elas são instituídas por Deus. Por Deus. E nem todas as autoridades estarão certas e corretas em suas abordagens, por exemplo. É o que nós estamos comentando aqui no vídeo anterior. Quantas pessoas já morreram e vão morrer nessas abordagens policiais. E a polícia, as autoridades, elas precisam tomar muito cuidado e agir com inteligência, porque polícias estão morrendo nas abordagens. Quando verdadeiramente aquela pessoa ou aqueles são criminosos, têm armas ali, ou entram em luta com a polícia, tomam a arma e matam a polícia. Quantos já morreram? Estão morrendo e vão morrer, infelizmente. Tem que haver mais preparo, sim. Estratégia, sim. Mas o povo também está morrendo. Está tendo prejuízo. Contenda, confusão, soberba, arrogância. É isso que acontece. Irmãos e irmãs, aqui no versículo 2, Romanos 13, 2, diz assim: aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Veja, isto é fato, tem acontecido e está acontecendo. E que isso não aconteça com você que está me assistindo agora, com seus filhos, amigos. É preciso que as pessoas saibam disso. Outros esquecem disso, outros não conhecem esta palavra. Pessoas que estão fora do caminho de Deus, são trabalhadores até, pessoas comuns no mundo, como nós um dia fomos também, não conhecíamos a palavra. Mas ensinamos e pregamos para que a palavra de Deus possa ser conhecida. Verdadeira educação do reino dos céus para todo ser humano. Resistir às autoridades é resistir uma ordem de Deus. Isso já é um crime, um pecado. Porque você está resistindo à autoridade, está resistindo à ordem de Deus. É o que está escrito aqui. Mesmo que eles estejam errados numa abordagem. Eles não sabem. Estão abordando pessoas e não sabem se são criminosos ou não. Briga entre vizinhos, de família, blitz. Enfim, existem diversos tipos de abordagens. E o cidadão está morrendo, está tomando prejuízo. Mas a polícia também. Quando os policiais não estão tão bem preparados para a situação. Já aconteceu com você? Eu acredito que já. Comigo também já aconteceu. Certa vez, eu estava numa cidade, num cruzamento, e com o meu carro tentando enxergar os outros carros que vinham nas duas direções para atravessar o cruzamento. Mas tinha carros ali que estavam impedindo essa visão. Estavam impedindo dos dois lados. E eu precisava esticar o pescoço para ver se não vinha carro, a fim de atravessar. Eu com o meu carro, então, eu fui para a esquerda. E quando eu tomei a direção, veio um outro carro. E nesse carro, um casal de idosos. Se assustou comigo, que saí de repente, e não bateu no meu carro, não estragou, mas por causa do susto, bateu num carro que estava bem na esquina, um outro carro. E deu estrago. Tanto no carro que estava parado, como no carro daqueles idosos. Então eu parei mais na frente, e aí chamaram a perícia, a polícia, eles vieram. Eu pensei que estava errado, mas não estava, fui saber depois. Então, pensando que estava errado, não tendo dinheiro no momento, mas disposto a pagar os prejuízos, tanto do outro carro, que estava parado na esquina, quanto
daquele casal de idosos, disposto, mesmo não tendo dinheiro, mas pega-se o documento, reúne todas as provas e pronto, paga depois. Era isso que eu ia fazer. Sem discussão, sem problema, sem problema. Mas as pessoas prejudicadas estavam irritadas. Então, a melhor arma é a mansidão, a humildade e a paciência. Essa é a melhor arma de sobrevivência, de defesa. A polícia veio e eram dois. Um dos policiais foi arrogante comigo, foi bravo. Quando a senhora começou a falar, conversar comigo, eu fui conversar com ela na mansidão, na humildade, a polícia se alterou, um deles, e falou com soberba, arrogância, palavras contra mim que não deveria falar. Ele estava completamente errado, tentando defender o casal de idosos. Mas eu não fui agressivo, minhas palavras foram delicadas, conversando com a senhora, a situação, falando que eu, se estou errado, eu acho que estou, vou pagar, vai ficar tudo bem, ninguém tinha seguro. Mas... E o policial, um deles, foi arrogante, falou palavras grosseiras. O que eu fiz, irmãos? Fui contender, falar em cima da palavra policial? Fui mal educado? Não, eu respeitei, eu cumpri esta palavra da Bíblia. Fui submisso, mesmo ele estando errado, e eu estando certo. Fiquei calado, quieto, no silêncio. Ele falou, eu não resisti, eu cumpri essa palavra. Eu fui esperto, astuto, inteligente. Olha, depois eles conversaram com a dona do outro carro, que estava bem na esquina, os carros estavam bem na esquina. E conversando, aí um policial, um dos dois, o outro, veio e disse, olha, o senhor está liberado. Eles viram que eu estava certo, mas eu não sabia que estava certo, eu pensei que estava errado. E eu fui liberado, e eles ficaram lá, na situação, conversando. Depois eu fui pesquisar a respeito disso, e vi que realmente eu não estava certo. Eu estava certo, e eles errados. Eu não precisava me preocupar com coisa alguma, porque eu não estava errado. Você está entendendo? E o policial, na conversa deles, com certeza, deve ter falado, olha, esses carros aqui que estão na esquina, eles têm que ter 2 metros de distância. Eles não podem estar em cima, senão tampa a visão do motorista, que vem dessa outra rua e da outra. Dá acidente. Por isso, os carros que estão aqui podem ser guinchados e multados. Tem que dar 2 metros. E não era isso que ela fez. O carro agora está danificado, mas está no lugar errado. Então, a moça que deixou o carro, talvez ela nem sabia. Lei de trânsito. E essa lei está certa. E o que aconteceu? O carro dos idosos bateu no carro dela, estragou o carro dela, então eu seria o responsável para pagar os danos do carro que estava lá e do carro daquele casal de idosos, mas não era eu o culpado. O culpado era a pessoa que estacionou na esquina, estava brava, a mulher estava brava comigo por causa dessa situação, e ela estava errada. E a polícia informou isso depois. Poderia ser guinchado e multado, não só ela, mas os outros que também estavam com o carro em cima. Tem que dar 2 metros, é a lei, para que todo motorista possa ter uma visão melhor na hora de cruzar esses cruzamentos, você entendeu? Isso dá muito acidente em todo lugar. Pessoas desinformadas. E se for caminhão, são 4, 5 ou 6 metros, para não tampar a visão do motorista. Então, quem estava errado? A pessoa que estacionou ali, que achava e pensava que não. Então, irmãos e irmãs, mansidão, paciência, humildade. Quem resolve? A perícia, a lei. E eles vão analisar o que está certo e o que está errado. Não adianta bater boca, discutir, contender entre as pessoas, os cidadãos.
Não adianta. Pode gerar briga, pode gerar morte, e isso acontece no mundo inteiro. As pessoas brigam, depois de uma contenda, se agridem, puxam arma e é fatal. Soberba, orgulho no coração. Quando há soberba, orgulho no coração, o que acontece? Um desastre, uma ruína. Por quê? Porque a soberba precede a ruína. E a humildade? A humildade precede a glória. É só um exemplo. Eu já fui abordado em outra situação, quando eu estava errado, em diversas situações, pela polícia. Mas estou falando nessa situação em que eu estava certo e a polícia estava errada. E eu agi com uma atitude inteligente, perfeita na abordagem. Mas tem gente que resiste, vai bater boca com a polícia, e tem polícias que são bravas, tem polícias que são arrogantes até. Nem todos são mansos, pacientes. Então eles estão lidando com criminosos, e tem criminosos bravos, arrogantes, perigosos também. Eles não podem ser delicados com todo mundo. Preciso ter uma postura diferente para cada pessoa. Nesse caso ali, se é uma pessoa orgulhosa e soberba, é o maior perigo. Vai discutir com a polícia. Estava errado, mas fique quieto. Fique em submissão, cumpra essa palavra. Quando a polícia está errada. Quanta situação eu já vi de pessoas apanhando e até morrendo, tomando tiro da polícia, porque foram bater na polícia, brigar com a polícia, chutar, dar soco, dar tapa na polícia. Estão certos? E há tantos comentários insensatos e perversos contra a polícia. A polícia está fazendo o trabalho dela. E muitos policiais já morreram por causa disso. Foram tratar com pessoas, fazer abordagem, e as pessoas reagiram. Estavam armadas ou tomaram a arma da polícia nessas abordagens e mataram os policiais. Você está entendendo o perigo? E a polícia não sabe o coração, não conhece o coração das pessoas. Então, faz a abordagem. E o cidadão tem que ser submisso, conforme esta palavra. Se ele cumprir esta palavra, vai sobreviver. Se ele cumprir essa palavra, mesmo que a polícia esteja errada, vai sobreviver. Você está entendendo? E quantos já morreram? E quantos vão morrer? Por quê? Porque não querem obedecer ou não conhecem essa palavra de Deus. Romanos 13, sobre as autoridades. Não se lembram, não guardam no coração. Ouvem a palavra e não praticam. Satanás vem e rouba aquelas sementes. Essa é a semente que estou semeando, depositando no seu coração. Você não pode esquecer. Guarde como você guarda o dinheiro que você ganha no seu trabalho. Você trabalha, guarda o seu dinheiro no bolso, na carteira, no banco. Não joga fora para poder usar depois. A palavra de Deus é muito mais importante do que o dinheiro que você ganha. Você está desprezando? Olha quanto prejuízo na humanidade inteira. Pessoas até boas, quantas pessoas trabalhadoras boas estão perdendo suas vidas. Pais que perdem filhos, filhos que perdem pais, em abordagens, em situações de briga de vizinho, onde a polícia vem intervir. Em diversas situações, tanto no trânsito como nas casas, em todo lugar, no bar, no salão, no restaurante, no hospital, no departamento público, em todo lugar. Até nas igrejas acontece confusão, brigas, inimizades, afrontas, expressão do orgulho, da soberba. Qual é a expressão da humildade? Qual é a expressão da mansidão e da paciência? É difícil de entender? É difícil de praticar? Olha, 3 grandes armas poderosas de sobrevivência, de defesa: mansidão, paciência e humildade. Porém, essas virtudes, elas estão
e vão estar no coração de um verdadeiro cristão. Você entendeu? Vamos para o terceiro vídeo, em nome de Jesus.